Olá a todos, aqui é a Nancy de Oliveira, nós estamos no canal do Centro Espírita Paulo Ortiz, no YouTube. E sejam bem-vindos e nós vamos continuar agora com a série de palestras do nosso centro. Vamos iniciar agradecendo a espiritualidade maior pela oportunidade de estarmos aqui, pedindo que Jesus e os mestres de luz possam iluminar todos nós, nos abençoar e que a gente possa assimilar ao máximo os conhecimentos que Jesus nos ensinou. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Sejam bem-vindos. O escritor e palestrante espírita Haroldo Dutra Dias, ele lembra no livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, uma frase do Espírito Emmanuel no livro Consolador, que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, do Chico Xavier. E esta frase diz o seguinte, que as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, esperamos que com essa nossa exposição de hoje, nós possamos então desabrochar as nossas árvores de misericórdia e sabedoria. No livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, que tem diversos autores, Daniel Salomão é que fala sobre a parábola do bom samaritano. E ele diz que Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma análise profunda da mensagem de Jesus e conclui que a única condição para a salvação, ou seja, para a felicidade, é a prática da caridade. E a parábola do bom samaritano, ela apresenta preciosas orientações quanto à prática da caridade sincera e sem preconceitos. Haroldo Dutra Dias, em seu livro E o Verbo se fez parábola, ele fala que é importante nós estudarmos as parábolas de Jesus junto com o contexto cultural da época. E então é uma abordagem desta forma que nós vamos tentar fazer aqui neste momento. Então, um doutor da lei procura Jesus. O que seria um doutor da lei lá naquela época? Então, um doutor da lei equivalia a um bacharel em direito na atualidade. Então, seria um especialista na área jurídica e que ele é que estudava, que entendia bem das leis do povo hebraico, né? E essas leis aí, que era uma constituição, era o Pentateuco mosaico. Então, o doutor da lei era esse tipo de especialista. Então, ele procura Jesus e faz uma pergunta maldosa. Na época, estava em pauta a seguinte discussão: quem herdará a vida eterna? Os doutores da lei, eles entendiam a imortalidade, mas eles não conseguiam explicá-la. Então, para esses doutores da lei, os justos, que é aqueles que se comportam de uma maneira correta, é que herdarão a vida eterna. E para isso, eles faziam uma lista do que poderia ser considerado estas pessoas, do que se consideraria uma pessoa justa. Mas eles não entravam no acordo. Eles ficavam, na verdade, não tinham uma certeza de qual seria o verdadeiro caráter do homem justo. E hoje a gente pode ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, as características do homem de bem. Então, nós podemos recorrer a essas características, né? E também no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, no capítulo 12, é o capítulo da perfeição moral. Nós também podemos ver lá quais são as características desse homem de bem. Então, é nesse contexto cultural que um doutor da lei, um rapaz esperto, pergunta:
Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde com duas perguntas. O que está escrito na lei? Que lês? Então ele queria saber qual era a interpretação desse doutor da lei a respeito do que estava escrito então na Constituição Mosaica. E o doutor da lei não titubeou, respondeu rapidamente: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E ainda acrescentou, porque isso não consta no texto, e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Continuando então, através desse contexto cultural, o Haroldo Dutra Dias nos diz que havia duas correntes jurídicas que interpretavam o amarás o teu próximo. Uma preconizava que o próximo seria apenas o da minha raça. Então, nesse caso aí, por exemplo, um judeu não precisaria amar um romano, por exemplo. E uma outra linha de pensamento que dizia que o próximo seria a humanidade inteira. E o doutor da lei então pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus lhe conta a parábola do bom samaritano. A parábola, ela narra a história de um homem não identificado que, viajando de Jerusalém a Jericó, é assaltado, despojado e espancado no meio do caminho, ficando à beira da morte física. Passam em seguida um sacerdote e um levita que não oferecem o menor auxílio. Então, Daniel Salomão diz que o sacerdote, então ele começa a observar aquela cena e pensa, a pessoa está inconsciente. Então, através da fala, eu não vou poder descobrir de onde essa pessoa, através da maneira como ele fala. A pessoa está toda despojada, está sem documento, está sem roupa, também não dá para identificar pelo tipo de vestimenta de onde aquela pessoa era. E também, afinal de contas, ele era um sacerdote, então ele ficou imaginando, se ele tocasse aquela pessoa e ela estivesse morta, ele seria considerado como impuro. Então, naquele dia, ele não poderia trabalhar e ele ficaria sem os seus proventos, ou seja, sem o seu salário, sem sua grana daquele dia. Então, ele resolveu ir embora. O levita, que é um tipo de uma espécie de um coroinha daquela época, e ele também olhou, não conseguiu identificar quem era a pessoa e também seguiu o seu caminho. Após o descaso dos dois religiosos, para com o ferido, surge então o nosso herói, que é o samaritano. Mas quem eram os samaritanos? Os samaritanos, eles eram considerados heréticos aos olhos dos judeus ortodoxos. Por isso mesmo eles eram desprezados, eram condenados e perseguidos. E foi justamente o samaritano que Jesus escolheu como figura preeminente, ou seja, como uma pessoa superior, figura superior, a figura melhor da sua parábola. Isso nós podemos ver em parábolas e ensinos de Jesus, de autoria de Carver Schutel. De acordo com Daniel Salomão, a primeira virtude exemplificada pelo samaritano é a compaixão. Essa palavra aí no grego tem em sua raiz a palavra entranhas, Então, entranhas significa sentir-se dentro do outro, como se fosse dentro do outro, perceber o outro, que o outro sofre. E diferentemente de pena ou dó, a compaixão ultrapassa preconceitos de qualquer espécie, permitindo ver o próximo como digno de amor, capaz de crescer e de evoluir. Então, a pessoa que tem compaixão, ela não está interessada se a pessoa, no caso lá, na época dessa parábola, se a pessoa era samaritano ou se a pessoa era um judeu, não estava interessado em nada, E então a pessoa simplesmente teve compaixão daquela pessoa que estava ali, que
tinha sido assaltada, que estava mal ali no caminho. O bom samaritano interrompe o seu trajeto e dedica-se ao ferido, atando suas feridas após limpá-las com óleo e vinho, substâncias com alto valor ritual para o povo judeu. E, num gesto de desprendimento, abre mão do conforto da sua cavalgadura para transportar o moribundo a um local seguro. Então, ao invés dele só tratar com o óleo e o vinho, que eram importantes para a época para desinfetar, para limpar a ferida, ele poderia ter limpado e ir embora. Não, ele colocou essa pessoa que estava toda machucada no cavalo dele e seguiu até um local seguro. Daniel Salomão nos diz que a segunda virtude demonstrada pelo samaritano é a coragem, por arriscar-se numa região deserta, próxima a um homem desconhecido que acabara de ser assaltado e que os salteadores provavelmente poderiam estar ali por perto. A rivalidade também secular entre os judeus e samaritanos poderia gerar diversos problemas para o homem da Samaria. Então, já existia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos. E se aquele homem fosse um judeu, né? Então, ele poderia ter diversos problemas. Se o samaritano, por exemplo, viajava pela Judéia, a chance do ferido ser outro samaritano era uma chance muito remota. O mais provável é que ele fosse um judeu, e como judeu, ele poderia então ter uma reação violenta ao despertar e reconhecer no seu salvador um odioso inimigo, né? Um samaritano inimigo. Ou, além disso, se a família do ferido também descobrisse a identidade do seu companheiro, o samaritano ele correria até mesmo um risco de vida. Ainda de acordo com Daniel Salomão, a terceira virtude do samaritano é a preocupação com o crescimento do outro. Após as demonstrações de compaixão e coragem, ao atender e conduzir o ferido, a dupla chega à estalagem. O samaritano passa a noite ao lado do seu companheiro, doando ainda mais do seu tempo e disposição. No dia seguinte, já tendo pago as despesas da pernoite, deixa mais 2 denários, mais dinheiro, para custear a hospedagem e cuidados do dono da estalagem. O samaritano não permanece ao lado do ferido. Não faltou nesse momento a caridade por parte do bom viajante? Podemos enxergar o amor sincero no próprio ato de afastamento do samaritano. Então, depois que ele deu os primeiros socorros, passou a noite junto ao enfermo, na verdade o samaritano ele foi bem caridoso ao deixá-lo na estalagem, porque ele não largou só assim por largar, Ele largou, mas para que o dono da hospedagem tomasse conta dele, ficasse de olho, ele iria voltar, se ficasse devendo alguma coisa ele ainda iria pagar. Então, na verdade, ele percebeu, depois que ele deu os primeiros socorros, quem teria que se cuidar, quem teria que crescer e melhorar, curar suas feridas, era o próprio machucado, o próprio doente. E isso a gente pode pensar, segundo o Daniel Salomão, que é uma grande lição para as pessoas, para nós que trabalhamos, por exemplo, com assistência social ou com o setor de promoção social no centro espírita, que muitas vezes a gente quer fazer tudo pelaquela pessoa que está sendo ajudada e que a gente acaba não deixando a pessoa crescer. Então, nós temos que no centro espírita também contribuir para o crescimento das pessoas, mas que a gente também tem que deixar, em determinado momento, para que aquela pessoa aprenda a crescer, a se virar sozinha também. Voltando ao contexto da parábola, de acordo com Haroldo Dutra Dias, o doutor da lei então pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus lhe conta a parábola do bom samaritano. Então, estamos retomando a história lá, a parábola, como a gente já havia contado.
Jesus responde a pergunta com outra: quem foi o próximo daquele que estava caído? Não houve alternativa para o doutor da lei se não responder: aquele que exerceu compaixão para com ele. Ele não teve nem coragem de falar que foi o samaritano, né? Porque o samaritano era um inimigo, considerado inimigo, mas ali, né, é como se, então Jesus perguntou: quem foi próximo daquele que estava caído? Quer dizer, se ele tivesse caído, quem é que foi o mais próximo? Na verdade, foi o que exerceu a compaixão para com ele, que é o samaritano. De acordo com Alírio de Cerqueira Filho, no livro Parábolas Terapêuticas 2, porque existem 3 volumes de parábolas terapêuticas, uma abordagem psicológica transpessoal consciencial das parábolas de Jesus. Então, segundo o Alírio, Jesus escolhe o bom samaritano para ensinar o amor ao próximo, demonstrando que a capacidade de amar e a caridade independe da etnia, da religião, da idade, enfim, independe de quaisquer questões puramente convencionais. O que importa é o amor e a caridade geradoras da felicidade, independentemente de quem somos nós, do que fazemos, a que povo pertencemos. Então, aí são coisas que a gente pode pensar, né? Que muitas pessoas, né, muitas vezes nós somos preconceituosos, né, para com questão de gênero, para questão de classe social. Então, às vezes, quando alguém nos procura para pedir ajuda num semáforo ou em algum lugar, a gente já fica pensando que aquela pessoa lá, mas quem é essa pessoa? Né? Nossa, mas ele é uma pessoa, é um transexual, é um homossexual, é uma pessoa de outra classe social, né? Mas como que eu vou me envolver com essa pessoa? Então é para a gente pensar realmente se nós vamos fazer a caridade, né? Nós devemos fazer a caridade sem preconceito algum. Haroldo Dutra Dias, ele nos convida a algumas reflexões. Então, ao invés de perguntar quem é o meu próximo, talvez fosse interessante perguntar de quem eu posso ser o próximo. Quem está esperando o meu amor, a minha caridade? E podemos então escolher uma postura, podemos escolher a postura em que adotamos, que nós podemos adotar uma postura predatória ou não. Ou seja, predatória é aquela que eu vou selecionar quem eu vou fazer a caridade. Eu vou seguir os meus preconceitos. Ou não, eu vou ajudar, meu próximo será qualquer um que está precisando de mim, precisando de alguma coisa com que eu possa ajudar. Concluindo com as ideias de Haroldo Dutra Dias no livro E o Verbo se fez parábola. O mundo de regeneração é a esperança da espiritualidade superior. É o que a espiritualidade superior espera de nós, espíritas ou não. Então a esperança dos espíritos superiores é que a gente possa se renovar, que a gente possa transformar o nosso mundo, que é de provas e expiações, num mundo de regeneração. Ela espera, ou seja, a espiritualidade maior, espera que sejamos o próximo, não apenas no sentido material, mas no sentido espiritual, intelectual, de maneira que concedamos todo o auxílio que pudermos prestar. Ou seja, na hora de prestarmos o auxílio a outra pessoa, na hora de sermos o próximo das outras pessoas, que a gente não seja o próximo só na hora de doar um alimento, na hora de doar um colchão, na hora de doar vestimentas, no momento de, por exemplo, calamidade pública, né? No momento que teve enchentes, enfim, em momentos difíceis das pessoas. Que a gente seja verdadeiramente o próximo daqueles que necessitam da gente, e próximo de qualquer forma, seja no ensinamento, no esclarecimento sobre alguma coisa, dando apoio moral, enfim, e de qualquer forma que as pessoas necessitem da gente e que a gente não tenha os preconceitos, né, que a gente costuma ter.
Então assim a gente termina esta parte da exposição da parábola do bom samaritano e agora nós vamos fazer as vibrações. A partir deste momento, nós vamos fazer algumas vibrações para aqueles que necessitam. Vamos vibrar primeiramente por nós que estamos acompanhando esta exposição, que estamos conectados neste momento, que possamos receber do alto o remédio para as nossas dores, seja no corpo físico, do corpo espiritual, seja na nossa mente, que a espiritualidade maior possa nos abençoar neste momento, que possamos ficar calmos, fortalecidos e que Jesus possa estar sempre conosco. Vibramos também pelos nossos familiares, por aqueles que não puderam estar aqui assistindo conosco esta exposição. Que os nossos familiares possam estar bem e sempre amparados pelos espíritos benfeitores do alto. Vibramos também por todas aquelas pessoas que têm nomes nas fichas de tratamento no Centro Espírita Paulo Ortiz, que é a nossa casa. Que todos possam ser abençoados, atendidos em suas dificuldades, em seus sofrimentos. Que Jesus possa acalmar a todos aqueles que sofrem, as pessoas que vivem na rua, sem um lar, sem uma família, que possam ser acolhidas. As pessoas que estão passando pela doença do Covid-19, pela pandemia, pelos familiares que perderam pessoas pela pandemia que estamos passando, que todos possam receber o alento, que todos possam confiar na espiritualidade maior, que aqueles que desencarnaram, que estão desencarnando, possam ser recebidos pelos seus mentores, pelo espírito protetor de cada um deles, enfim, que possamos estar sempre conectados com o alto e que possamos estar sempre felizes, agradecendo por tudo que recebemos. Muito obrigada, espíritos amigos, e que possamos estar sempre conectados com Jesus, com nosso Mestre, que Ele possa nos fortalecer em nossa fé. Neste momento, nós vamos fazer a prece final e um encerramento desta nossa apresentação. Mestre Jesus, amigos de luz, pedimos as bênçãos do alto, que possamos estar sempre em pensamentos elevados, que possamos seguir no caminho do bem, que possamos agir como bom samaritano, agindo com compaixão, com coragem, para com o nosso próximo, que possamos sempre nos lembrar que o próximo é aquele que está mais próximo de nós, é todo aquele que necessita de nós. Que possamos ter humildade e seguir com amor, paz e tranquilidade durante esse período de pandemia. Agradeço então a todos vocês por estarem aqui conosco até o final e que vocês estejam bem e que na próxima semana vocês possam acompanhar a nossa série de palestras. Obrigada a todos e até uma próxima vez.